Olá pessoal, a gente vai falar sobre a teoria do ciclo orçamentário aí, certo? Semana 4, dia 6. Então ele começa com a elaboração lá pelo Poder Executivo, então tem o tal do planejamento, depois vai ter a discussão e aprovação lá no Congresso Nacional, volta para o Executivo para executar, e depois o Legislativo novamente vai ter o controle e a avaliação. Só que tomar cuidado com esse controle e a avaliação, ele pode ser prévio, concomitante e a posteriori, ok? Que está como a posteriori, mas a questão pode cobrar isso e você não vai errar isso. Eu também trouxe aqui, eu achei interessante isso aqui, ó, esse desenhozinho que eu achei na internet, achei bem bacana aí para dar um resumo bem legal aí para você aí do PPA, LDO e LOA, beleza? Então, muito bacana aí. Então veja a elaboração, o que significa a elaboração, como sendo ali a primeira fase aqui, ó. Elaboração é quando eu estou elaborando os meus projetos, então diz respeito aos estudos preliminares em que são estabelecidas as metas e prioridades, a definição de programas, as obras, das estimativas, das receitas, incluindo-se ainda nessa fase discussões com a população, quando eu tenho o orçamento participativo, né? Quantidades representativas. Vale ressaltar então que os poderes legislativo, o judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas elaboram as propostas parciais em relação às suas despesas, mandam para o Poder Executivo, o qual tem a prerrogativa, tem a iniciativa para mandar para o Congresso Nacional. Então eles não podem mandar direto para o Congresso Nacional, ok? As quais deverão ser encaminhadas ao Poder Executivo, está aqui, ó, a quem compete constitucionalmente em vida a proposta consolidada para o Poder Legislativo. Então a elaboração vai ter o que? Estudos, vão verificar as metas, as prioridades, as definições de programas, o que vai ser incluído na LOA, certo? Então, aquele ano, o que vai estar dentro da LOA ali vai ser discutido tudo nessa fase da elaboração. Feito isso, depois manda para o Congresso Nacional, depois compilado tudo aqui, as propostas dos outros poderes e Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública, manda para o Congresso Nacional. Chega aqui no Congresso Nacional, posso alterar depois? A gente vai ver que a gente pode alterar, desde que não tenha sido votado ainda aquela parte cuja alteração é proposta, beleza? Alterações aqui dentro, pode alterar aqui dentro a LOA, pode ser alterada a LOA aqui dentro? Resposta, sim. Qual é a condição? Ela tem que ser compatível com quem? Com o PPA e com a LDO. Perfeito. É isso que a gente vai ver agora. Continuando então, apreciação e voto, então é o Congresso Nacional quem vai fazer isso. Então, seguindo o curso do processo legislativo, caberá então ao Poder Legislativo apreciar os termos da proposta enviada pelo Executivo, podendo, segundo certos critérios, emendá-las. Então, quais critérios? Primeiro, tem lá na Constituição Federal que o projeto poderá ser emendado quando tiver erro no texto ou algumas omissões. Na realidade, ele diz assim, sobre omissões e erros no texto, ou seja, ele não pode incluir nada no caso lá nesse caso aqui para emenda, porque se ele não pode incluir nada do que está previsto, além do que está previsto na LOA, por exemplo, o projeto de LOA lá, ele deixou uma lacuna aqui, essa lacuna o legislativo pode preencher desde que seja o que? Desde que ele esteja em consonância com o PPA e com a LDO, certo? Ele não pode acrescer nada que não está no PPA e LDO. Teve um erro aqui, teve um erro e omissão, então omissão e erro tem que estar compatível com o PPA. Para que isso, gente? Vou colocar um para que, nem existe para que, você sabe, né? O para. Mas para que serve isso? Que tem que ter essa observância só por causa de erro, nos casos de erro e omissões, para evitar a usurpação de iniciativa. Iniciativa de quem?
do Poder Executivo. Está lá no artigo 65. Senão seria muito simples, o cara ia chegar lá e ia emendar a LOA e alterar muito dispositivo que não estava previsto. Então não, tem que ter critérios. E em situações extremas, rejeitá-la. Pode rejeitá-la? Pode. Situações extremas, ressalta-se então, porém, que ainda que já votado o orçamento, mesmo sendo iniciada a sua execução, o processo legislativo poderá novamente ser desencadeado em virtude de projeto de lei destinado a solicitar autorização para abertura de créditos adicionais. Então, a LOA foi aprovada, agora está em fase de execução. Aqui no meio preciso alterá-la. Então, vou fazer o que? Uma emenda. Posso emendá-la? Posso. Novamente, vou ter que sujeitar ela lá para quem? Para o Congresso Nacional, o qual vai fazer a apreciação e aprovação. A execução vai ser o que? Após encerrado o processo legislativo, então com a publicação da lei orçamentária, nos termos do disposto do artigo 8º aí da RF, o Poder Executivo terá até 30 dias para estabelecer através de decreto a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Então, feito isso, os administradores começarão a executar ou realizar o orçamento. Então, ele vai fazer o que? O cronograma, vai ter um cronograma de desembolso aí para o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo, para eles se adequarem a isso, ok? Nessa fase, aqui pulou sem querer, são efetivados a arrecadação da receita, processamento da despesa pública, a programação e o cronograma. O objetivo então é assegurar as unidades orçamentárias em tempo útil a soma dos recursos necessários e suficientes para melhorar a execução do seu programa anual de trabalho. Então, esse cronograma para o pessoal se organizar. Como assim? Por exemplo, o que é um cronograma? Você sabe aí que entrou no serviço público, você vai receber o primeiro dia útil do mês. Isso aí é o cronograma seu. Mas para cair no primeiro dia útil do mês, quando que tem que ir para tal unidade orçamentária para que ocorra isso? Então esse é o cronograma que vai ser feito. Esse o cronograma será feito pelo Poder Executivo, o qual é mandado aí pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Também manter durante o exercício, na medida possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada. Então, de modo a reduzir no mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Então, também no caso da execução, eu vou fazer o acompanhamento, por isso que ele coloca lá execução e acompanhamento, certo? Questões coloca acompanhamento dessa execução para ver se está indo de conforme execução da receita e despesa. Aqui as receitas estão sendo arrecadadas e aqui como as despesas estão sendo executadas. Se as despesas estão sendo executadas, elas estão maiores na projeção do que as receitas, o que vai acontecer? Contingenciamento de gasto, beleza? Controle. O controle, a gente viu lá que ele pode ser prévio, concomitante e a posteriori. O examinador gosta disso. Depois de executada a despesa, olha aqui, ó. Aqui eu trouxe uma legislação aí de documentos oficiais, certo? Do MTO. Mas aqui depois, não só depois, como também durante e antes. Caberá aos órgãos de controle, especialmente os órgãos incumbidos pelo controle externo, Poder Legislativo e Tribunais de Contas, apreciar e julgar, então, aí a aplicação dos recursos públicos deu-se nos termos dos previstos da lei orçamentária e nas demais espécies normativas que vinculam a gestão dos recursos públicos. Então, aqui nesse caso, aqui, ó, ele vai julgar contas. Então, ele vai estar fazendo aqui controle posteriori. Aí sim, quando eu estou fazendo aqui julgamento das contas. Lembrando, lá no controle externo, interno, lá na matéria questão, matéria de controle externo, de controle, na realidade, ele traz lá uma pegadinha, que o julgamento das contas de quem? Dos
administradores compete ao TCU. E o julgamento das contas do presidente da República compete a quem é o Congresso Nacional com o parecer prévio do TCU. Então tem essa diferença, mas lembrar que nesse caso aqui o controle é posterior aí, quando faz esse julgamento de conta. Final de ano sempre é feito um tal de chamado de relatório de gestão. É em cima disso que é feita aí a emissão do parecer prévio, depois é mandado para o Congresso Nacional para julgamento final. Ok? Efeito didático, colocar uma atividade do controle como última fase do ciclo orçamentário. Contudo, há que se salientar que o controle do orçamento poderá acontecer concomitante à execução orçamentária realizada a despesa. Os órgãos de controle poderão a qualquer tempo proceder a auditoria e inspeções sem prejuízo na apreciação final das contas. O PowerPoint está cortando aqui, ó. Tá fazendo umas besteiras aí. Mas beleza. Então o controle, a verificação da legalidade dos atos da execução orçamentária será prévia, concomitante e subsequente. Então na própria 4.320/64 diz que o controle tem essas três situações aí, não só a subsequente. O manual técnico orçamentário, gente, ele traz aí um passo a passo para a elaboração da LOA. E tem uma questão chata aí que caiu para técnico judiciário do STJ em 2015, que ele vai falar lá na questão, que vai dizer assim, que após a análise do ajuste das propostas orçamentárias, deve ocorrer a avaliação das necessidades de financiamento. Então ele fala assim, após a proposta, ele coloca lá assim, após proposta de quem? Orçamentária setorial. Aí ele diz que vai fazer o que? Vai ocorrer a avaliação de necessidade de financiamento. O que você tem que ver aqui? Olha só, eu tenho planejamento no processo da elaboração. Então lá no caso quando eu estou fazendo a elaboração, era um E mesmo, elaboração. Quando eu estou fazendo a elaboração, que é no planejamento, eu vou ter definições de macrodiretrizes. Então eu estou pensando lá em macrodiretrizes, eu estou pensando nesse caso a revisão da estrutura programática e também o que é a avaliação da necessidade de financiamento do governo federal. Então, e os limites para a proposta setorial. Então veja, aqui tudo está relacionado à LDO. Então a LDO vai verificar o que? Diretrizes, terão algumas diretrizes, você em que pese está previsto você tem que tomar cuidado com isso. Como que? Vai ter macro diretrizes na LDO? Terão, mas a definição do que é LDO, você não pode colocar que ela tem o que? Diretrizes, porque quando ele cobra a definição, o CESP, você tem que colocar que ele vai tratar tão somente de metas e prioridades para a administração pública federal, para despesas de capital e outras delas subsequentes, para o exercício financeiro subsequente. E quando ele está lá do PPA, aí que ele traz o tal do DOM, diretrizes, objetivos e metas, ok? Então, vencida essa etapa, traz a LDO, também traz limites para a proposta setorial. Então ele vai analisar a conjuntura aqui, ó, neste planejamento, ele vai olhar o cenário econômico do país, verificar como está a arrecadação, se está tendo frustração, não está tendo frustração, vai impor limites na LDO para quem? Para todos os poderes, poder executivo inclusive, poder legislativo e poder judiciário, além do MPU, além da Defensoria Pública da União, etc. Então a avaliação da necessidade de financiamento, aí dentro do planejamento eu analiso o cenário, eu verifico se eu vou ter necessidade de financiamento, depois disso eu imponho o que? Limites. Depois que eu coloco limites, aí que eu vou fazer o que? A análise da proposta e ajuste da proposta setorial. Mas a proposta setorial, ela já veio dentro dos limites.
em que pese ela tenha vindo dentro dos limites, pode ocorrer o que? Cortes nessa minha análise agora, ok? Então é isso que a questão vai trazer aí no item aí. Eu já trouxe antecipado aí para você lembrar aí na hora que for fazer. Então, ó, primeiro eu tenho o planejamento, depois eu tenho as diretrizes, os limites, depois a revisão da estrutura programática, aí depois eu vejo se eu tenho necessidade de financiamento aí dos gastos e por fim eu tenho a proposta setorial. Beleza, povo? Então vamos para o próximo vídeo, que a gente vai terminar aí essa teoria, mas é muito simples aí, beleza, povo? Um abraço, vamos lá.